Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Rodrigues e eu estou fazendo mais uma gravação para o nosso curso de redes de computadores. Nessa aula que faz parte do conteúdo de introdução à rede de computadores, eu vou falar um pouco sobre terminologias e o que pode gerar atraso e perda de pacotes nas nossas redes de computação por pacotes. Começando pelas terminologias, o primeiro termo que eu queria abordar com vocês é a nossa largura de banda, o nosso bandwidth. E a largura de banda é a capacidade de transportar dados por um determinado meio. Então, a gente já viu quando a gente estuda meios físicos que cada meio, um par trançado, um coaxial, uma fibra ótica, tem uma largura de banda diferente. Isso devido ao que é o material utilizado, a propriedades dos materiais e, no caso de redes de computadores, até um pouco a codificação influencia sobre isso. E a largura de banda, ela é muito relacionada com a nossa taxa de transferência. Às vezes até esses dois termos se confundem. Às vezes, né, gera uma certa confusão largura de banda, taxa de transferência. Mas se você quiser entender um pouco a teoria a fundo de largura de banda, a gente tem que ir lá para voltar um pouquinho, estudar Fourier, séries de Fourier, transformada de Fourier, que isso vai te dar a base para entender a largura de banda. Já a nossa taxa de transferência, pessoal, é uma medida de transferência de bits através de um determinado enlace durante um período de tempo. Então isso ele é dado em bits por segundo. Quantos bits eu consigo trafegar por aquele enlace em um segundo? Pode ser, a gente tem unidades em meg, gig, por aí vai. Então daí essa relação direta com a largura de banda. Mas a minha taxa de transferência não é exatamente igual à largura de banda que eu tenho em um determinado enlace. Porque eu posso ter alguns problemas que vão fazer com que essa taxa seja menor que a largura de banda. Em geral, a taxa de transferência vai ser menor que a largura de banda. O que pode influenciar a minha taxa de transferência é o tipo ou a quantidade de tráfego que passa por aquele enlace, ou a latência causada por outros dispositivos ali entre a origem e o destino. Quando a gente analisa essa questão, a gente pode considerar que a largura de banda seria como se fosse uma avenida, onde passam carros, e a minha taxa de transferência é quantos carros eu consigo passar por ali. E aí, se eu for analisar o tráfego, o que que acontece? Se a avenida está vazia, bom, eu consigo cruzar essa avenida muito mais rápido. Se está congestionado, o tempo que demora para atravessar a avenida, ou, né, passar pela extensão da avenida, é muito mais lento. Então, dá para fazer essa analogia para tentar entender o que que é a taxa de transferência. A taxa de transferência seria a velocidade que o carro anda e a largura de banda, a via que ele está passando. Talvez isso acabe ajudando um pouco no entendimento. Finalizando, a gente tem a latência. A latência é o tempo necessário que leva para um dado viajar do ponto A até o ponto B, incluindo todos os atrasos. O que que acontece? Quando eu estou usando a internet, a gente sabe que a internet é composta por vários trechos. Eu tenho vários enlaces diferentes, vários dispositivos, e cada vez que eu vou avançando, eu vou gerando alguns tipos de atraso devido a essa diversidade da rede. Então, para medir isso, eu uso essa unidade chamada latência. E quando eu estou numa rede internet ou numa rede com vários segmentos, a minha taxa de transferência sempre vai ser limitada pelo ponto com a menor taxa de transferência. Então, se eu tenho uma rede que 90% dela tem uma altíssima taxa de transferência, mas no finalzinho tem algum elemento ali que faz com que essa taxa de transferência caia, toda a minha rede vai ser limitada por esse ponto. Visto isso, o que que a gente vai dar uma olhada agora? O que que pode gerar atraso ou perda de pacotes? Bom, pessoal, na nossa computação por pacotes, o que que acontece? Eu tenho os meus dispositivos de núcleo de rede, né, aqui no meu caso, os meus roteadores, e os pacotes vão chegando aos meus roteadores e são direcionados para uma saída. E ali vai se formando uma fila, daí a teoria de filas, a importância da teoria de filas no nosso padrão de computação por pacotes. E um a um esse pacote utiliza esse enlace e é transmitido até o próximo roteador. Aqui ele vai fazer o mesmo processo, direcionado para uma saída, encaminhado para o outro roteador. Esse processo pode gerar atrasos, por exemplo, de transmissão, atraso de enfileiramento ou perda de pacotes.
Vamos olhar agora um pouco o que pode gerar o atraso, né? Nesse processo, o que pode gerar atraso e como os pacotes se perdem. O primeiro tipo de atraso que a gente tem é o nosso processamento no nó. Então, aqui, pessoal, o roteador ele tem que olhar o pacote que ele está recebendo, analisar ali com base nos endereçamentos que ele checa, para saber para onde ele vai direcionar esse pacote. Isso tudo demora um tempo. Isso já gera um atraso da ordem de microsegundos. O segundo atraso que pode acontecer no nosso roteador é um atraso de enfileiramento. O que é isso? Conforme vai gerando fila, se eu tenho uma demanda muito grande aqui, a fila cada vez vai aumentando, né? Daí a teoria de filas, todo mundo acho que já foi no banco e sabe como funciona isso. Se o atendente está demorando muito, a fila aumenta. A mesma coisa acontece aqui. Se eu tenho um problema na minha fila, eu não estou conseguindo dar vazão na minha saída, bom, a fila vai aumentando e cada vez mais vai demorar para você ser atendido ou para o pacote ser transmitido, no nosso caso. Esse atraso pode ser da ordem de micro até milissegundos. A gente tem o atraso de transmissão. E o que acontece na transmissão? A gente depende da nossa largura de banda, que vai ser dada aqui em megabits por segundo, né? E o tamanho do nosso pacote. E o atraso da transmissão, ou o tempo que a gente tem para transmitir esses dados, ele vai ser dado o quê? Pelo tamanho do pacote sobre aquela largura de banda daquele meio. E por fim, pessoal, a gente tem aqui nosso atraso de propagação. O atraso de propagação ele vai ser dado pelo comprimento do enlace e pela velocidade de propagação no meio, que a gente vai adotar aqui 2,10 a 18 metros por segundo, a nossa velocidade da luz. Então, o atraso da propagação, né, o atraso que vai ser gerado, depende quão grande é o enlace. A gente vai usar o comprimento do enlace sobre a velocidade de propagação e vai ter o tempo que demora para chegar de um ponto A até o ponto B. Por isso que quando a gente analisa uma imagem como essa, quem tem Sky já vivenciou isso. Um sinal enviado por um satélite é muito mais lento do que um sinal que está chegando na sua casa via cabo. E basicamente porque, se a gente analisar aqui uma distância entre Tóquio a Los Angeles, aqui por oceano, passando uma fibra ótica ali pelo oceano, eu vou ter aí 9, 10 mil quilômetros de distância. Então, quando eu estou olhando um satélite, o satélite vai estar a 70 mil quilômetros de distância da Terra. Então, o atraso da propagação, quando eu estou usando o satélite, é muito maior do que usando a fibra ótica. E isso a gente consegue ver quando a gente tem a nossa TV, uma Sky ou uma TV qualquer por satélite, a gente vê que tem um delay muito maior na transmissão que a gente recebe. Finalizando, né, como pode ocorrer perda de pacotes? Bom, todos os pacotes que chegam no nosso roteador, eles vão ser enfileirados para ser transmitido. Para enfileirar os pacotes, é necessário que tenha um buffer ali, uma memória que guarde esse pacote até que ele seja transmitido. Se eu tenho uma demanda muito grande, começam a chegar muitos pacotes no meu dispositivo, a memória desse dispositivo ela tem uma capacidade finita. E se por algum momento essa memória ficar lotada, bom, os próximos pacotes que chegarem não tem onde colocar, não tem como alocar memória para esse novo pacote chegando, ele simplesmente descarta o pacote vai ser perdido. Aí vai ter as camadas lá na periferia de rede que vão ter que verificar como retransmitir esse pacote perdido, mas aquele já foi perdido. Bom, pessoal, era isso. Espero que tenha ajudado essa explicação. Quem tem aula comigo, talvez isso até ajude a responder algumas listas de exercício aí que a gente vai trabalhar ao longo do semestre. Qualquer problema, deixa um comentário aqui no YouTube. Assim que eu tiver a oportunidade, eu vou responder para vocês. Obrigado. E só finalizando, o conteúdo aqui eu tirei basicamente do livro do Kurose, algumas coisas do material da CCNA, da Cisco, e do livro do Tannenbaum. Obrigado e até mais.